Março de 1937. Um vilarejo perdido no meio das florestas rurais, quase esquecido pelos mapas, Kamienka. Na casa à beira da mata, um barulho quebra o silêncio da noite. 3 batidas curtas, 2 longas. Não é o sinal combinado. São estranhos. Natalia Sergeyevna congela junto ao fogão, a colher de madeira suspensa sobre a panela de cascas de batata. Seu filho mais velho, Mikhail, levanta-se devagar da mesa, os olhos fixos na porta. Petróleo, o caçula, instintivamente se aproxima da janela, espiando o pátio em busca dos sinistros carros pretos que costumam anunciar o fim de muitas histórias. Lá embaixo, no porão, atrás de uma parede falsa, 4 homens contêm a respiração. 4 anos escondidos naquele buraco úmido. 4 anos em que aquela mulher arriscou tudo: a liberdade, os filhos, a própria vida. E agora, talvez, tudo chegue ao fim com um simples erro. Mas essa história não começou ali. Tudo teve início em um outubro chuvoso de 1933. Natalia tinha então 39 anos, uma beleza marcante ofuscada por fios brancos que teimavam em surgir entre os cabelos escuros, herança do luto pelo marido, morto em um acidente na derrubada de árvores 4 anos antes. As vizinhas cochichavam que uma mulher como ela, ainda jovem e forte, poderia facilmente arrumar outro homem. Mas Natalia vivia apenas para os filhos, Mikhail, com seus 22 anos de ombro largo e olhar cauteloso, e Petróleo, 19, ambos operários na serraria local, trazendo para casa migalhas de um salário que mal dava para o pão diário. Naqueles tempos, chamar atenção era perigoso. Kamienka ficava a 40 quilômetros do campo de trabalho mais próximo, distância suficiente para se sentir isolado, mas nunca seguro. As estradas, lamacentas e traiçoeiras, afundavam no barro com as primeiras chuvas de outono. Talvez por isso os fugitivos tenham escolhido aquele caminho naquela noite de outubro. Um chuvisco gelado caía sobre o vilarejo quando Natalia, já de camisa de dormir, ouviu as batidas na porta. Não eram os socos brutais de uma batida policial, mas um toque hesitante, quase suplicante. Diziam que ela tinha um dom para pressentir o sofrimento alheio, talvez porque o seu próprio fosse tão profundo. Ao entreabrir a porta, deparou-se com 4 figuras encharcadas. O que mais chamava a atenção eram suas mãos, inchadas, roxas, marcadas pelos ferros das algemas. Os uniformes listrados colavam-se aos corpos esqueléticos, molhados até a medula. O mais velho, de cerca de 50 anos, parecia um fantasma de si mesmo, o mais novo, mal passava dos 20. Não pediram ajuda. Apenas ficaram ali, sob a chuva, com olhares que falavam por eles, uma mistura de desesperança, resignação e um último fio de esperança. Natalia olhou para os filhos. Mikhail empalideceu. Petróleo cerrou os punhos. Todos sabiam, deixá-los entrar era assinar sua própria sentença de morte e recusá-los, condená-los a serem devorados pelos cães de busca antes do amanhecer. 1 minuto se arrastou como uma eternidade. Então, com uma voz tão baixa que só eles ouviram, ela sussurrou: entrem. Rápido. E nenhum som. Assim começou um pesadelo que duraria 4 anos, um jogo de gato e rato onde cada batida na porta poderia ser a última, cada sombra no caminho, um informante, cada noite, uma batalha pela sobrevivência. Na primeira madrugada, os fugitivos tremiam de frio e medo. Natalia serviu-lhes água quente, um naco de pão duro e a última cebola que tinha. Comiam em silêncio, como animais acossados, mastigando devagar para não fazer barulho. Só quando o calor começou a voltar aos ossos, o mais velho, Grigori Pavlovich, um engenheiro de Ekaterimburgo acusado de sabotar a construção de uma ponte, murmurou: iremos embora antes do sol nascer. Não queremos colocá-los em risco. Mas Natalia já havia decidido. Não vão a lugar nenhum. Ao amanhecer, este lugar estará cercado. Ela estava certa. Poucas horas depois, o vilarejo ferveu como um vespeiro revolto. Chegaram a milícia, agentes do NKVD, até cães farejadores trazidos do campo vizinho. Revistaram cada casa, cada celeiro, cada poço. Enquanto isso, no porão de Natalia, os 4 homens se espremiam atrás de uma parede falsa, cobertos por lonas e lenha empilhada. Quando bateram na sua porta, ela abriu com naturalidade, o rosto tranquilo de quem não tinha nada a esconder. O cheiro de sopa de nabo e pão fresco enchia a casa. Um jovem teniente do NKVD, pouco mais que um menino, gaguejou: cidadã,
viu algo suspeito esta noite? Natália enxugou as mãos no avental, balançando a cabeça. Dormi como uma pedra, camarada. O trabalho na serraria cansa. A revista foi superficial. Esquadrinharam os cômodos, desceram ao porão. Os fugitivos, imóveis, ouviram os passos se aproximarem da parede falsa, uma estrutura improvisada por Mikhail na mesma noite, com tábuas velhas e barro para vedar as frestas. Uma cadela farejou o ar, mas o cheiro forte de querosene, derramado acidentalmente por petróleo na entrada, confundiu seu faro. Os agentes foram embora de mãos vazias. As semanas seguintes foram uma corrida contra o tempo. Era preciso construir um esconderijo de verdade. Mikhail e Petróleo cavavam à noite, removendo a terra aos poucos nos bolsos das calças, para não levantar suspeitas. Criaram um cubículo de 4 por 3 metros, forrado com tábuas, com ventilação por um cano velho da lareira. A entrada era uma obra-prima de disfarce, só quem soubesse qual tábua do assoalho levantar e em que ordem pressionar as cunhas de madeira encontraria o caminho. Pouco a pouco, Natália foi descobrindo as histórias daqueles homens. Grigori, o engenheiro, fora delatado por um colega invejoso, 5 anos de trabalhos forçados por atrasar uma obra. Semyon, um líder de colhões de Tiumen, recusará-se a entregar as últimas sementes de trigo durante a coletivização, enquanto sua aldeia morria de fome, 8 anos por a sabotagem. Vasily, ex-soldado do Exército Vermelho, caíra em desgraça após discutir com um comissário político, suas medalhas da guerra civil não o salvaram, 10 anos de prisão. Nikolai, o mais novo, nem entendia direito por que estava ali. Era um simples contador, usado como bode expiatório quando seu chefe foi pego desviando dinheiro, 7 anos por um desvio de fundos públicos. Os 4 haviam escapado juntos durante uma parada do comboio de prisioneiros. Aproveitaram a névoa densa que encobriu a floresta e correram sem rumo, alimentando-se de bagas e cogumelos por 3 dias, até chegarem, exaustos, à porta de Natália. A rotina de sobrevivência foi se aperfeiçoando com o tempo. De dia, silêncio absoluto no porão. Qualquer ruído, um espirro, um objeto caindo, poderia ser fatal. A comida descia uma vez por dia, à noite. Para as necessidades básicas, um balde que só era esvaziado após o anoitecer. Lavar as roupas listradas era impossível, vizinhos poderiam notar roupas extras no varal. Natália criou um código de batidas no assoalho. 3 toques, era seguro subir para comer eles 5, perigo iminente, imobilidade total, batidas contínuas, situação crítica, preparar-se para o pior. Em 4 anos, o sistema nunca falhou. O maior desafio, porém, era a comida. Com o racionamento, cada grama era contada. Natália reduzira suas próprias porções, cozinhando sopas ralas para esticar os mantimentos. Catava no bosque tudo o que fosse comestível, cogumelos, frutas silvestres, ervas. Para os vizinhos, justificava que estava fazendo estoque para o inverno, algo comum em tempos de fome. Mikhail e Petróleo traziam da serraria restos de comida da cantina, dizendo que era para alimentar galinhas que não existiam. O inverno de 1934 foi implacável. Termômetros marcavam 40 graus negativos, e a lenha valia mais que ouro. No porão, a temperatura beirava 0. Natália trocou sua última colher de prata, herança de mãe, por casacos poídos com os ciganos que passavam pela região. Mas o frio não era o pior. Em janeiro, Vasily começou a tossir sangue. No início, tentavam esconder, ele abafava a tosse com um pano, segurredo até a dor no peito se tornar insuportável. Mas a cada dia ficava pior, febre, delírios, a morte se aproximando sorrateira. À noite, os outros fugitivos já sabiam, era o fim. A tísica, naquela geladeira de pedra, não perdoava. E não era apenas Vasily que estaria condenado. Se ele morresse, o corpo precisaria ser removido, enterrado em segredo e se a doença se espalhasse. Grigori Pavlovich, como mais velho, tomou sobre si a decisão mais cruel. Sentou-se ao lado de Vasily, a voz baixa, as palavras como facas, entende, irmão? Se ficar, nos mata a todos. Há mulheres, crianças aqui. Vasily apenas assentiu, os olhos vazios. Ele compreendia. Mas Natália ouviu tudo através das frestas do assoalho. Desceu na madrugada com um embrulho de ervas e uma garrafa de samogon caseiro para esfregar no peito do homem. Ninguém vai a lugar nenhum, disse com uma firmeza que não admitia réplica.
E por 2 semanas, ela se transformou na última esperança daqueles homens. Decocções de raízes que só ela conhecia, receitas herdadas de uma curandeira de aldeia. Compressas de gordura de texugo, trocada por seu último chale de lã, aplicadas nas costas queimadas pela febre. Caldo de galinha, roubado do único galináceo do presidente do soviete rural, um animal que misteriosamente desapareceu uma noite. Os rumores atribuíram o sumiço a raposas. Natália, com as mãos queimadas de tanto esfregar álcool nas costelas de Vasily, nunca desmentiu. Ele sobreviveu. Mas a vitória teve seu preço. A enfermeira do posto médico notou que Natália comprava todo o álcool disponível em seu povo. Alguém adoecido, camarada? Perguntou com falsa preocupação. Natália riu, esfregando os dedos nodosos. Velha história, filha. Estes ossos não aguentam mais o inverno. Mas as línguas já se mexiam. Principalmente a de Claudia Ivanovna, a viúva do comandante vermelho, uma mulher amargurada que via traidores em cada sombra. Começou a observar a casa de Natália com um zelo doentio, os horários em que saía, os pacotes que carregava, os suspiros que escapavam da chaminé à noite. Foi quando Mikhail assumiu um risco calculado. Conseguir um emprego como auxiliar no soviete rural não era difícil, bastava saber ler, escrever e manter a boca fechada. As tarefas eram simples, organizar papéis, servir chá aos burocratas, mas o acesso à informação, esse sim, era inestimável. Ele descobria as datas das batidas antes que fossem anunciadas, os nomes nas listas negras, os rumores que corriam nos corredores do poder. 2 vezes, suas informações salvaram não apenas os 4 homens no porão, mas também famílias inteiras do povoado. Ouvi dizer que amanhã vão revistar a Rua dos Carpineiros, murmurava ao passar pela padaria, como quem comenta o tempo. A rede de alerta funcionava com precisão militar. Se uma fiscalização estava prestes a acontecer, Mikhail pendurava um pano vermelho no varal para secar, explicava a quem perguntasse. Era o sinal. Lá embaixo, os homens se imobilizavam. Ninguém comia, ninguém tossia, respiravam através de panos úmidos para que o vapor não escapasse pelas frestas. Uma vez, os agentes passaram 3 horas revirando a casa, procurando um rádio que alguém tinha visto na janela. Era apenas o despertador enferrujado de petróleo, que, por descuido, deixará a parte metálica brilhando ao sol. O verão de 1935 trouxe uma rotina monstruosa. Os 4 homens no porão aprenderam a existir em silêncio. Desenvolveram uma linguagem de gestos, liam os lábios uns dos outros à luz fraca de uma vela. Durante o dia, enquanto Natália e os filhos trabalhavam, permitiam-se sussurros, partidas de xadrez com peças feitas de migalhas de pão, aulas de matemática que Grigori Pavlovich rabiscava com carvão em tábuas. Era a única coisa que os mantinha são. Até que veio o dia que todos temiam. No acampamento penal vizinho, 12 prisioneiros fugiram de uma só vez. O distrito foi cercado por tropas do NKVD. Revistaram cada casa 3 vezes, com cães farejadores, batendo nas paredes e nos pisos. Não buscavam apenas fugitivos, buscavam quem os abrigava. Agora, esconder um homem significava um pelotão de fuzilamento. Quando o destacamento se aproximou da casa de Natália, ela tomou uma decisão desesperada. Ateou fogo ao celeiro de Claudia Ivanovna. As chamas se alastraram instantaneamente. O feno seco pegou como pólvora. Todos correram para apagar o incêndio, inclusive os agentes. Na confusão, a busca foi adiada. À noite, Mikhail conduziu os fugitivos até uma toca preparada na floresta, onde passaram 3 dias comendo batatas cruas e água da chuva. Claudia nunca soube quem incendiara seu celeiro. Suspeitou de garotos vadios do povoado. Natália foi a primeira a correr para ajudar, queimando as mãos ao salvar os últimos fardos de palha. Depois disso, a viúva amoleceu. Até parou de espiar os vizinhos com tanto ódio. Às vezes, as decisões mais desesperadas são as que salvam. Mas o outono trouxe um novo pesadelo. O comissário Martilov, um homem jovem do NKVD, com olhos frios e uma paciência de predador. Desconfiava de todos, especialmente das famílias sem homens em idade de recrutamento. A casa de Natália entrou em sua lista. Veio 3 vezes. Na primeira, revistou os armários, perguntou pelo marido desaparecido, examinou as fotos na parede como se fossem provas. Na segunda, notou uma colher a mais no buffet, petróleo esquecera de guardá-la depois de levar comida ao porão.
recebendo visitas, cidadã? Perguntou, sorrindo sem alegria. Natália não piscou. É para o meu falecido. Todo mês, põe uma colher para ele, como manda a tradição. Martilov riu, mas anotou algo em seu caderno. Na terceira visita, chegou sem avisar, à noite. Não bateu. Simplesmente entrou, as portas não se trancavam naquela época, fazê-lo seria um convite à violência. Sentou-se à mesa, acendeu um cigarro. Sabe, cidadã Sergeyevna, ouvi coisas interessantes. Dizem que à noite se ouvem vozes masculinas aqui. O sangue fugiu do rosto de Natália, mas sua voz permaneceu firme. São meus filhos. O trabalho é pesado, dormem mal, falam alto nos sonhos. Martilov fumou em silêncio, depois se levantou. Caminhou pela casa, parou exatamente sobre o alçapão do porão. Ficou imóvel, ouvindo. Lá embaixo, 4 homens contiveram a respiração. Um som, um único suspiro, e tudo estaria perdido. Os segundos se arrastaram como horas. Finalmente, Martilov virou-se. Olhe, não sou cruel, mas tenho meu dever. Se encontrar algo, não espere piedade. Nem para você, nem para seus filhos. E saiu. Naquela noite, Vasily quebrou. Os nervos, corroídos pela doença e pelo terror constante, não aguentaram mais. Tentou escapar do porão, decidido a morrer na floresta antes que sua presença condenasse os que o haviam salvo. Nikolai ouviu o rangido da tábua. Com Semyon, o imobilizaram, tapando sua boca antes que um grito os traísse. Grigori Pavlovich passou a noite inteira ao seu lado, falando baixo, como se pudesse recompor a sanidade do homem com palavras. Pela manhã, Vasily estava calma, mas algo nele havia se apagado para sempre. Passava horas olhando para um ponto fixo, sem falar, como se já estivesse morto. 1936 chegou com uma nova prova, a fome. Os jornais falavam de colheitas recordes, mas as rações eram cortadas, os corpos incharam de inanição. Natália via as crianças dos vizinhos revirando lixeiras em busca de cascas de batata, enquanto em seu porão 4 bocas extras esperavam por comida. A escolha era brutal, deixar morrer os de cima ou os de baixo. Ela escolheu um terceiro caminho. Começou a desaparecer na floresta por dias, oficialmente para colher ervas medicinais para a cooperativa. Na verdade, armava armadilhas para lebres, caçava esquilos com fundas, recolhia ovos de ninhos abandonados. Os aldeões cochichavam, pobre Natália, perdeu o juízo. Andando sozinha pelo mato como uma lobisomem. Mas aquelas excursões mantinham 8 pessoas vivas. A carne era dividida em porções minúsculas, cada um recebia um pedaço do tamanho de uma caixa de fósforos. O caldo era cozido 3 vezes com os mesmos ossos. Até que, em abril, o impensável aconteceu. Petróleo, enfraquecido pela fome, cometeu um erro. No trabalho, solitou algo sobre 8 bocas para alimentar. O brigadier franziu a testa. 8? Mas vocês são só 3. O garoto tentou se safar, quis dizer os vizinhos, ajudamos eles, mas a desconfiança já havia sido plantada. Naquela mesma noite, Mikhail soube que o brigadier escrevera um relatório. O relatório não era uma denúncia formal, mas um sinal de alerta, suficiente para acender a luz vermelha sobre a família. Era preciso agir, e rápido. Foi então que Natália tomou uma decisão desesperada. Com a última garrafa de samogon que guardava para compressas medicinais, ela se dirigiu à casa do brigadier. Sentou-se à frente de sua esposa, uma mulher retorcida pela dor do reumatismo, e ofereceu alívio com métodos caseiros. 3 noites seguidas, ela preparou cataplasmas, esfregou articulações inflamadas com mãos firmes. A dor recuou. A mulher do brigadier chorou de gratidão, e no 4º dia, o próprio homem bateu à porta de Natália, os olhos baixos, a voz rouca. Peguei aquele papel de volta. Seu Pete é um bom rapaz, só está exausto. A denúncia desapareceu, mas o incidente deixou claro como um vidro estilhaçado, sua existência pendia por um fio. Uma palavra descuidada, um olhar suspeito, e tudo desabaria. Natália convocou um conselho de família. Falavam em sussurros, agachados na banheira de madeira, onde o vapor abafava as vozes e o cheiro de bétula queimada disfarçava o medo. Mikhail propôs transferir os fugitivos para outro esconderijo, mas para onde?
Os arredores eram um deserto de aldeias famintas, onde cada olho era um potencial delator. Semyon, no porão, já perdia a sanidade. 4 anos entre 4 paredes, na escuridão perpétua, haviam quebrado o homem que antes comandava colheitas sob o sol escaldante. Agora, falava sozinho, gritava à noite com vozes de mortos. Os outros tentavam acalmá-lo, mas era como segurar água nas mãos. Grigori Pavlovich, com sua mente de engenheiro, inventou um sistema de encaminhadas. Toda noite, um dos escondidos tinha direito a 15 minutos junto à tubulação de ventilação, onde podia aspirar o ar gelado da estepe. Era pouco, mas suficiente para manter a corda da razão sem arrebentar. Até que chegou o inverno de 1937. O país mergulhara no grande terror, embora ninguém o chamasse assim. Era apenas a rotina, todas as noites, alguém desaparecia de Kaminka. Primeiro, os ex-kulaks e depois, aqueles que um dia haviam murmurado algo errado, finalmente, qualquer um, para cumprir cotas. Em 2 meses, 30 das 200 casas da aldeia esvaziaram-se. Os ancorvos negros chegavam a cada 2 dias, e o paradoxo era cruel, aquele horror, ironicamente, tornou-se mais seguros. O medo havia paralisado até os mais fofoqueiros. Até Cladia, a língua afiada do bairro, emudeceu depois que levaram seu sobrinho, um rapaz que nunca havia feito nada além de trabalhar no colcóis. As pessoas evitavam se cumprimentar, baixavam os olhos ao passar uns pelos outros. Naqueles dias de pânico coletivo, a casa de Natália parecia ter se tornado invisível. Mas fevereiro trouxe o que ninguém esperava, Andrei Golubev voltou. Um nativo de Kaminka, levado em 1934, não retornava de um gulag, mas das fileiras do NKVD. Agora, um tenente júnior chegará para limpar a sua própria terra. Era o pior tipo de algoz, um dos seus. Conhecia cada família, cada rixa antiga, cada segredo enterrado. No 3º dia, bateu à porta de Natália. Sentou-se à mesa como outrora fizera Martinov, mas, ao contrário daquele, sorria. Um sorriso que gelava o sangue, o de quem saboreava o poder como um banquete. Lembro-me do seu marido, Natália Sergeyevna. Um bom homem. Uma pena que tenha morrido. E você? Como sobrevive, viúva com 2 filhos? Cada sílaba era uma faca no escuro. Ele sabia algo, ou apenas farejava. Natália serviu chá com mãos firmes, embora por dentro tudo desmoronasse. Vivemos, Andriusha. Trabalhamos. Não morremos de fome. Golubev bebeu devagar, os olhos percorrendo a sala. E esse chão novo no canto? Reformaram. Mikhail, imóvel junto à porta, sentiu o suor escorrer pelas costas. 6 meses antes, haviam trocado as tábuas podres sobre o esconderijo, o rangido delataria os homens abaixo. O telhado vazou no outono, respondeu Natália, serena. Apodreceu. Os meninos consertaram. Golubev assentiu, mas o olhar permaneceu aguçado como uma lâmina. Saiu sem dizer mais nada, mas todos sabiam, era apenas o primeiro round. No dia seguinte, prendeu a família Melnik. 2 dias depois, a professora da escola primária. Os rumores diziam que ele tinha uma lista com 50 nomes e não partiria até esvaziá-la. No porão, os fugitivos se mobilizaram como ratos sob a pata de um gato. Ouviram tudo através das frestas do assoalho. Vasily, mais uma vez, implorou para sair. Sinto o cheiro da morte, repetia. Mas sair agora era suicídio. A região fervilhava com patrulhas, e a cada 5 quilômetros na floresta havia postos de controle. Restava esperar. Rezar a deuses nos quais poucos ainda acreditavam. A salvação veio de onde menos se esperava. No início de março, uma comissão regional chegou a Kaminka para auditar os excessos locais, incluindo os métodos de Golubev. Descobriu-se que ele havia ultrapassado os limites, prendeu a sobrinha do secretário do partido. O escândalo foi imediato. Golubev foi chamado de volta apressadamente, uma semana depois, ocupou a mesma cela de interrogatório onde enviará tantos outros. Diziam que o fuzilaram no porão do NKVD local, o mesmo onde torturava suas vítimas. Mas o alívio durou pouco. No lugar de Golubev, veio Fyodor Markov, um homem silencioso, quase imperceptível, e por isso mesmo mais letal. Não promovia espetáculos de terror, não gritava ameaças.
Simplesmente colecionava informações, tecendo uma teia de informantes em cada quarteirão. E um deles começou a observar a casa de Natália de perto. Primavera de 1937. Se você acha que conhece o medo, tente imaginá-lo então. Cada batida na porta poderia ser a última. Cada olhar de vizinho, uma sentença. Em Kaminka, o informante de Marco era justamente quem ninguém suspeitaria, Yegor Semyonovich, o sanfoneiro da aldeia. Um homem inofensivo, que animava casamentos e velórios com suas músicas. Esses eram os mais perigosos, os que ninguém temia. Yegor passou a frequentar a casa sob o pretexto de consertar um antigo fuso de fiar. Sentava-se, trabalhava, mas seus olhos, ágeis como os de um predador, esquadrinhavam cada detalhe. E havia muito que ver. Em abril, os fugitivos no porão estavam no limite. 4 anos enterrados vivos. Semyon já não se levantava mais, deitado sobre a palha, delirava em voz baixa. Falava com a esposa, fuzilada em 1930 por ligações com kulaks. Chamava pelos filhos, enviados a orfanatos para inimigos do povo. E aqueles murmúrios, às vezes, subiam pelas frestas do assoalho. Num daqueles dias, Yegor perguntou direto: Natália Sergeyevna, o que é esse barulho que vem do seu porão? Não terá se aninhado alguma praga? Um segundo. O destino de 8 pessoas pendia por um fio. Mas Natália, aquela mulher que parecia ter nascido com um escudo de gelo no peito, riu, sincera, como se a pergunta fosse a coisa mais natural do mundo. Ah, Yegor Semyonovich. É o gato do vizinho, esse maldito. Entra pela ventilação e não consegue sair. Mia que nem um condenado. Meu peixe já tentou espantá-lo 1000 vezes, mas o bicho teima. Yegor assentiu, mas uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. No dia seguinte, chegou com um presente, uma ratoeira. Ponha no porão, Natália Sergeyevna. Se o gato está caçando ratos, isso vai resolver. Não era uma armadilha para roedores. Era um teste. Se ela recusasse, estaria escondendo algo. Se aceitasse, Yegor insistiria em descer com ela para ajudar. Mikhail entendeu a armadilha na mesma hora. Naquela noite, eles e Petróleo encenaram uma farsa, barulho de móveis sendo arrastados, pragas, como se estivessem perseguindo tal gato. Na manhã seguinte, Petróleo cruzou a aldeia com o rosto marcado por arranhões. Esse demônio me deu uma surra, resmungava para quem quisesse ouvir. A Yegor, Natália devolveu a ratoeira com um sorriso. Obrigada, funcionou. O bicho não aparece mais. Mas Yegor não se convenceu. Passou a aparecer em horários imprevisíveis, de manhã cedo, ao anoitecer, sempre atento, sempre escutando. Até o dia em que flagrou Natália descendo comida pelo alçapão. Ela cobriu a abertura com pressa, mas tarde demais. Ele viu. Se debateu contra as mãos que tentavam contê-lo, gritando nomes de mortos, invocando a mulher que o esperava do outro lado. Os outros 3 mal conseguiam segurar seu corpo sacudido por convulsões de desespero. Natália, pálida como cera, desceu a escada do alçapão com um balde de água fria e jogou-lhe no rosto. Vasily não acalmou. Seus olhos, antes vazios, agora ardiam com uma luz febril, como se enxergasse algo que só ele podia ver. Eles estão vindo, uivava, arranhando as paredes de terra batida. Os cães, os fuzis, eles sabem. Grigori Pavlovich apertou os dentes. Ele vai nos matar a todos. Sua voz era um rosnado surdo, mas não havia ódio, apenas a fria certeza de quem já viu muitas vezes a morte de perto. Natália Sergeyevna, não há mais tempo. Ou nós o calamos agora, ou eles virão antes do amanhecer. Ele segurou a lâmina improvisada, aquele mesmo pedaço de prego afiado que guardava há meses, para o momento em que não restasse outra escolha. Ela olhou para os 4 homens amontoados no canto úmido do porão, Semyon, com as mãos ensanguentadas de segurar Vasily, Nikolai, rezando em silêncio, Petróleo, o mais jovem, com os olhos cheios de lágrimas que não ousava derramar. E Vasily, seu corpo tremendo como um animal ferido, repetindo sem parar, não quero morrer sozinho, não quero. Natália fechou os olhos. Por um instante, reviu cada noite de vigília, cada migalha de pão compartilhada, cada mentira contada com a voz firme para salvar aquelas vidas. Depois, abriu-os e estendeu a mão. Dê-me a lâmina.
Grigori hesitou. Você não tem. Dê-me. Sua voz não admitia réplica. Ele obedeceu. O metal frio pesou em sua palma como um juramento quebrado. Ela ajoelhou-se ao lado de Vasili, que agora chorava baixinho, como uma criança. Escute-me, soldado, sussurrou, usando o tom que reservava para acalmar Petróleo nos pesadelos. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mas eles não podem pegar você. Não assim. Seus dedos tremiam, mas não pela lâmina, pela memória do marido enforcado, pelos filhos que nunca mais voltariam, por todas as vezes em que a vida lhe exigirá escolher entre o insuportável e o impossível. Vasili virou o rosto para ela, os lábios secos formando um sorriso partido. Mãe? Ela não vacilou. Quando Natália subiu de volta, seu vestido estava manchado de terra e algo mais escuro. Os homens no porão não fizeram barulho. Petróleo, que espiava pela fresta da porta, viu-a lavar as mãos no balde do lado de fora, com movimentos mecânicos, como se estivesse descascando batatas. Depois, ela entrou na casa, acendeu a lamparina e sentou-se à mesa. Esperou. Não demorou. Meia hora depois, bateram à porta. Não era o ritmo brusco das batidas oficiais, era um toque hesitante, quase tímido. Yegor Semyonovich entrou sem ser convidado, o chapéu torcido entre as mãos. Ouvi dizer que houve barulho aqui hoje, disse, evitando olhar para o chão. Os da cidade, eles voltaram. Natália serviu-lhe um copo de chá de casca de maçã. Barulho sempre tem. Ratos. Vento. A casa é velha. Yegor bebeu um gole, fez uma careta com o gosto amargo. Yegor Semyonovich, ela continuou, baixando a voz, você sabe que eu nunca pedi nada. Mas peço agora, quando eles vierem e virão, diga que já revistou aqui. Que não há nada. Que somos só uma viúva e seus filhos, tentando sobreviver. Ele não respondeu de imediato. Seus dedos, grossos e cheios de calos, brincavam com a borda do copo. E os outros? Já se foram. Uma mentira. A maior de todas. Mas Yegor assentiu. Porque alguns homens entendem que há verdades que não se dizem, dores que não se denunciam, e lealdades que valem mais que um mês de ração. Vou dizer que revistei, murmurou. Mas você sabe que isso não vai durar. Ela sabia. Claro que sabia. Naquela mesma noite, enquanto o resto da aldeia dormia, 3 silhuetas saíram arrastando-se pelo fundo do quintal, curvadas como sombras sob o peso de mochilas improvisadas. Petróleo ficou para trás, com ordens estritas: queimar tudo que pudesse incriminá-los, espalhar cinzas no vento. Natália o abraçou como se fosse a última vez e talvez fosse. Se perguntarem, nós nunca os conhecemos, sussurrou no seu ouvido. Nunca. Ele assentiu, mas quando ela se virou para partir, Petróleo segurou seu braço. E Vasili? A lua iluminou seu rosto por um instante, revelando os sulcos profundos que o medo e o luto haviam cavado. Vasili está em paz agora, respondeu. E essa era a única verdade que ainda lhe restava. Vasili gritava através do trapo que lhe amordaçava a boca, batendo a cabeça contra a parede até o sangue escorrer pelos cabelos grãos. Os outros tentavam contê-lo, mas suas forças não eram párias, o desespero lhe emprestava uma força sobre-humana, a força daqueles que já não têm nada a perder. E então, perdoem-me, mas é preciso dizer, foi Grigori Pavlovich quem tomou a decisão. Com as próprias mãos, pressionou um travesseiro sobre o rosto de Vasili até que o corpo se imobilizou, não até a morte, mas até o esquecimento. Não havia escolha. Um grito a mais, um delírio a mais, e todos estariam condenados. Quando Vasili despertou, já não era o mesmo homem. Algo dentro dele havia se quebrado para sempre e, estranhamente, essa quebra trouxe uma calma assustadora. Não mais se debatia, não mais implorava por liberdade. Sentava-se no canto do porão, balançando-se como os loucos nos hospícios de província, murmurando entre dentes as orações que aprendera na infância, um Otchinesh em eslavo antigo, tão arcaico que quase ninguém mais o entendia. A fuga foi adiada. Vasili não aguentaria nem 1 quilômetro naquele estado. Mas ficar também já não era opção. A fotografia de Mikhail deveria sair no jornal dali a uma semana. Trabalhador exemplar de família modelo, anunciava a legenda.
Depois da publicação, viriam as inspeções, as comitivas de curiosos, os olhares inquisidores de quem queria ver de perto o lar que o regime exibia como vitrine. Cada passo sobre as tábuas que escondiam a entrada do porão seria um punhal no peito de Natália. E então, como um sopro de vento em meio ao sufoco, chegou Ana Petrovna. Prima distante de Natália, expulsa da cidade após o fuzilamento do marido, um engenheiro inimigo do povo, ela voltou com a filha, Masha, uma garota de 17 anos cujos olhos enormes pareciam ter visto demais para sua idade. Natália as acolheu sem hesitar, cedendo-lhes a melhor parte da casa, como se o gesto pudesse apagar a culpa de um mundo que as havia destruído. Mas no terceiro dia, Ana Petrovna a encurralou com uma pergunta direta: quem você esconde, irmã? Um silêncio pesado pairou entre elas. Natália sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mais uma testemunha. Mais um risco. E pior, uma mulher com a alma em frangalhos, capaz de qualquer coisa para sobreviver. Mas quando finalmente respondeu, pessoas. Apenas pessoas, Ana Petrovna apenas assentiu. Ajudo. Não tenho mais nada a perder. E ajudou. De um modo que ninguém esperava. Masha, sua filha, revelou-se uma bênção disfarçada. 1 ano de estudos em medicina antes do arrasto do pai, conhecimentos suficientes para examinar Vasily e pronunciar a sentença que ecoou como um tiro no porão: anemia maligna. 1 mês, 2 no máximo. O corpo, esgotado por 4 anos de escuridão, fome e terror, já não respondia. A notícia, paradoxalmente, trouxe alívio. Vasily pareceu aceitar seu fim com uma serenidade que assustou os outros. Começou a falar baixo, coerente, como se a sombra da morte lhe tivesse devolvido a lucidez. Contava sobre a guerra civil, sobre como lutara pelos vermelhos acreditando na revolução, sobre como o mesmo regime que prometera justiça o enviará para um campo de trabalho por defender uma colusiana grávida espancada por um comissário político. Não me arrependo, repetia, enquanto os dedos trêmulos acendiam um cigarro imaginário. Permanecia humano. Enquanto isso, lá fora, o cerco se fechava. A fotografia saiu no jornal. E, como Natália temia, começou a peregrinação dos curiosos. Veio até um repórter da capital, ávido por transformar sua família em símbolo da retidão soviética. Ela sorria, servia chá, mostrava o pomar, enquanto o suor frio escorria por suas costas cada vez que um visitante pisava nas tábuas que rangiam sobre o esconderijo. Ana Petrovna foi sua salvação. Com sua eloquência de mulher culta, desviava as conversas para anedotas sobre a vida na cidade, enquanto Masha, se perdia em olhares furtivos para Nikolai, o mais jovem dos fugitivos. Era loucura. Uma paixão nascida entre uma garota de família pura e um homem marcado pela fogueira do Gulag. Mas que época não era louca? Masha descia ao porão sob o pretexto de cuidar de Vasily, levando livros que Ana Petrovna guardara como relíquias, Turgenev, Tchekov. Nikolai, que antes da prisão mal sabia ler, descobria-se ávido por aquelas palavras, como se nelas encontrasse um mundo menos cruel. Eles sussurravam nos cantos, enquanto os outros fingiam não ver. Até Grigori Pavlovitch, com seu rosto de pedra, permitia-se um sorriso triste. Pelo menos alguém encontrou um pouco de luz neste inferno, pensava. Mas em setembro, o inferno mostrou suas garras. Marcou, aquele mesmo Marcou, metódico como uma máquina de costura, prendeu Yegor Semyonovitch, o velho harmonista que sabia demais e calara por lealdade. A acusação? Receber cartas do filho preso. Cartas comuns, permitidas, mas suficientes para preencher uma cota de prisões. No porão da delegacia, não houve cenas de filme. Nenhum herói de cinema resistiria ao que fizeram com Yegor, noite sem dormir, socos nos rins, agulhas sob as unhas. Exigiam nomes. Cúmplices. Quem abrigava os inimigos do povo? Por 3 dias, ele resistiu. No quarto, seu corpo foi levado para o hospital do distrito, os rins destruídos. Mas antes que a escuridão o levasse, sussurrou à enfermeira: diga a Natália da rua Pokrovskaya, que partam. Todos. A enfermeira, uma camponesa de rosto redondo, transmitiu a mensagem como pôde, entre ervas colhidas para a farmácia, um olhar significativo, palavras soltas no vento. Yegor Semyonovitch se lembrou de vocês antes de morrer. Disse para irem embora. Natália entendeu. Última semana de setembro de 1937.
O ar cheirava a tempestade, aquele silêncio opressor que precede o raio. Yegor morreu sem delatar ninguém, mas sua morte acendeu um rastilho. Markov começou a cavar, meticuloso como um arqueólogo exumando ossos, porque um harmonista moribundo mencionara justamente Natália da rua Pokrovskaya. Por que a enfermeira empalideceu quando ele perguntou sobre isso? Porque, em uma casa onde oficialmente viviam 3 pessoas, o consumo de água, segundo os registros do soviete local, era maior que o de uma família de 5. Era assim que o sistema funcionava, transformava vidas em números, e qualquer anomalia virava uma sentença. Markov cruzou dados de 4 anos. Lenha comprada em excesso. Sal adquirido em quantidades suspeitas. Querosene além da cota. Cada detalhe se tornava uma prova em um processo que ainda não existia, mas que já fermentava na mente do investigador. Em 28 de setembro, Vasily morreu em silêncio, como um relógio que para de funcionar. Masha segurava sua mão quando o último suspiro escapou dos lábios rachados. Pela primeira vez em anos, ele sorriu. Falou de nuvens brancas, de um vento livre, de uma mulher que não chorava mais. Mas o corpo era um problema. No porão abafado, a decomposição seria rápida. Demasiado arriscado. Grigori Pavlovich tomou a decisão. Não havia alternativa. Com tesouras de cortar metal enferrujadas e uma serra que rangia como um lamento, começou o trabalho que nenhum homem deveria fazer. Nikolai se recusou a ajudar, o vômito subia-lhe à garganta só de pensar. Semyon Bula estava fraco demais. Coube a Grigori, sozinho, desmembrar o que restava de Vasily. 3 noites. 3 noites para levar os pedaços, um a um, sob a cobertura da escuridão. Petróleo levava os restos para a floresta, enterrava-os em locais diferentes. Na 3ª noite, quase foi pego pelo guarda florestal. Teve que fingir estar bêbado, perdido depois de uma bebedeira com amigos. O homem acreditou, até o acompanhou até casa, resmungando sobre a juventude de hoje. Melhor não pensar no que havia naquele saco às suas costas. Em 1º de outubro, chegou a convocação. Mikhail foi chamado ao departamento regional da NKVD, supostamente para verificar dados cadastrais após uma publicação no jornal. Procedimento de rotina, disseram. Mas todos sabiam, era o começo do fim. Anna Petrovna, que já havia passado pelo arresto do marido, reconhecia aquele padrão. Primeiro, chamavam para uma conversa. Depois, encontravam inconsistências. Naquela noite, houve o último conselho familiar. Sentaram-se todos, os que estavam no sótão e os que viviam no porão. Pela primeira vez em 4 anos, os fugitivos subiram para casa, reunidos à mesa. Com as janelas bem fechadas e a luz de uma única vela, decidiram como seguir ou melhor, como morrer, pois as chances de salvação eram quase nulas. Grigori Pavlovich propôs, os fugitivos partem esta mesma noite. A família fica, nega tudo. Talvez passemos despercebidos. Mas Nikolai, o jovem Nikolai apaixonado, declarou que não iria sem Masha. E Masha jurou não abandonar a mãe. Um círculo vicioso. Então, Natália tomou a palavra. Aquela mulher extraordinária, que por 4 anos carregara o peso do destino de tantos, falou com calma e firmeza. Mikhail irá ao interrogatório. Dirá que não sabe de nada. Não vão acreditar, mas ganharemos 3 dias. Nesse tempo, os fugitivos desaparecem. Nós, os filhos e eu, ficamos. Fugir todos juntos é assumir a culpa. Ana e Masha vão para parentes em outro distrito, tem permissão oficial. Se separarmos as ações, talvez sobrevivamos. Na manhã de 2 de outubro, Mikhail dirigiu-se ao departamento. Voltou 6 horas depois, pálido, com as mãos trêmulas, mas vivo. Havia sido interrogado por Markov em pessoa. Perguntas sobre lenha extra, barulhos noturnos, as visitas de Yegor. Mikhail respondeu como a mãe ensinou, a lenha era para a sauna, usada com frequência por causa das dores nas juntas de Natália, os ruídos, o rangido da casa velha, e Yegor vinha consertar móveis, tocar em festas familiares. Cada resposta, lógica e friamente calculada. Mas Markov não acreditou. Ao final, soltou, volte depois de amanhã, e traga sua mãe. Na noite de 3 de outubro, os fugitivos deveriam partir.
Tudo estava pronto: biscoitos, roupas quentes, um mapa com rotas marcadas. Mas, no último momento, Semyon o dócil, o quebrado, recusou-se. 4 anos no porão haviam destruído sua vontade. Estou cansado de fugir, disse. Cansado de me esconder. Que me fuzilem, mas ao menos sob o céu aberto. Todos tentaram convencê-lo. Inútil. Então, veio o pior. Às 5 da manhã, quando faltava 1 hora para o amanhecer, carros pararam em frente à casa. Não um, mas 3. Os Voronki, os sinistros sedãs pretos da NKVD. 15 homens em uniforme cercaram a propriedade. Marco foi o primeiro a entrar, seguido por Kouka, o ruivo, aquele mesmo garoto que Egor um dia ensinou a não espiar. Depois da morte de Egor, o rapaz ganhou coragem, foi até Marco e contou sobre o homem de roupa listrada que viram 1 ano antes. Marco cruzou datas, fatos e depoimentos. Tudo convergiu. A ordem de prisão já estava assinada desde a noite anterior, logo após o interrogatório de Mikhail. Ninguém se mexa. Rugiu o chefe do grupo de captura. Mas era tarde. Grigori Pavlovich já abrirá a escotilha do porão, gritando: fujam pelo túnel de emergência. Sim, havia um, estreito, cavado em 2 anos de trabalho secreto, que levava ao pomar. Nikolai arrastou Masha pela mão. Semyon permaneceu sentado na palha. Sua decisão estava tomada. O que se seguiu foi o caos. Tiros, gritos, passos apressados. Petróleo tentou bloquear a porta, recebendo uma coronhada na cabeça. Caiu. Mikhail lançou-se em sua defesa, mas foi imobilizado, os braços torcidos às costas. Natália permaneceu imóvel no meio daquele inferno, absolutamente serena. Quando Marco aproximou-se, ela olhou nos olhos e disse: eu escondi pessoas. Não inimigos do povo. Pessoas. E não me arrependo. Era uma confissão, uma sentença assinada. Mas em sua voz não havia medo, apenas cansaço e uma dignidade que nenhum interrogatório poderia roubar. No porão, encontraram Semyon. Ainda no mesmo lugar onde descera 4 anos antes. Não resistiu. Apenas pediu: posso sair com minhas próprias pernas? Permitiram. Subiu devagar, encheu os pulmões com o ar da manhã e sorriu. Pela primeira vez em 4 anos, viu o nascer do sol. Grigori Pavlovich, Nikolai e Masha conseguiram escapar pelo túnel, mas não foram longe. A região estava cercada. Foram capturados na floresta, a 2 quilômetros de casa. Masha chorava. Nikolai tentava protegê-la, gritando que ela era inocente. Grigori Pavlovich calou-se. Sabia que palavras já não tinham valor. Ana Petrovna foi a última a ser presa. Conseguiu esconder o diário que mantinha aquelas semanas e enterrou-o sob a velha macieira no quintal. Aquele caderno só seria encontrado 30 anos depois, quando a casa fosse demolida. Graças a ele, conhecemos os detalhes dessa história. Levaram todos para o departamento regional. No caminho, Natália segurou as mãos dos filhos. Mikhail estava inconsciente, a coronhada fora brutal. Petróleo, ensanguentado, tentava sorrir para a mãe, sussurrando: fizemos certo, mamãe. Permanecemos humanos. Aquelas palavras entrariam no processo como a agitação antissoviética durante a prisão. Os interrogatórios começaram imediatamente. Na NKVD, o sistema era uma linha de montagem de confissões. Marco interrogou Natália primeiro. A pergunta inicial foi simples: há quanto tempo você esconde criminosos fugitivos? Ela respondeu a verdade: 4 anos. Desde outubro de 1933. Marco hesitou. Geralmente, as pessoas negavam até o último instante. Mas aquela mulher falava como se comentasse o tempo. Você entende que cometeu um crime gravíssimo contra o poder soviético? Natália sustentou seu olhar, sem desafio, mas sem medo. Entendo que salvei 4 vidas. Se isso é crime, então sou criminosa. Respostas assim não cabiam nos protocolos. Eram reescritas, distorcidas, ajustadas às fórmulas necessárias. Mikhail foi interrogado semi-inconsciente. O golpe na cabeça lhe causará uma concussão. Oscilava entre a lucidez e o delírio.
O investigador, um jovem tenente ávido por agradar, marcou, batia em seu rosto, jogava água gelada. Confesse. Quanto pagavam a vocês, inimigos do povo? Quem mais fazia parte do seu grupo contra-revolucionário? Mikhail balbuciava incoerências, que eram registradas como a admissão de culpa. Com o petróleo, tentaram outro método. Ele tinha apenas 19 anos, quase uma criança para os padrões da época. O interrogador explorou isso. Rapaz, você ainda tem toda uma vida pela frente. Diga que sua mãe o forçou, que não sabia quem escondiam. Ganhará uma pena suspensa, sai daqui em 1 ano. Mas Petróleo, aquele menino que por 4 anos carregara baldes de dejetos humanos, que vira a morte e a loucura de perto, havia amadurecido além de sua idade. Sabia de tudo. Ajudei por vontade própria. Porque eles eram pessoas, e vocês são animais. Por isso, perdeu 3 dentes. Semyon quase não foi interrogado. Contou tudo sozinho. Como fugiram, como chegaram até. Como chegaram até a casa de Natália. 4 anos de silêncio, de escuridão compartilhada, de respirar o mesmo ar viciado da esperança. Mas havia uma coisa que Semyon nunca revelaria: os outros. Os que sabiam. Os que, como ele, haviam estendido a mão quando o mundo virou as costas. Quando perguntavam sobre Yegor, respondia com um encolher de ombros: não conheço nenhum Yegor. Quando insinuavam sobre Ana e Masha, as recém-chegadas, ele repetia como um mantra: elas não sabiam de nada. Chegaram há pouco. Mesmo quebrado, mesmo com os ossos rangendo sob as botas dos interrogadores, tentava erguer um último muro entre os algozes e os que ainda respiravam. Mas foi com Grigori Pavlovich que a crueldade atingiu seu ápice. Um ex-engenheiro, um homem de números e fórmulas, era um alvo perfeito para as paranoias do regime. Confesse. Quem o recrutou? Que informações passou para os fascistas? As agulhas cravadas sob as unhas, as queimaduras de cigarros na pele nua, noites em claro até a mente se desprender da realidade. No 4º dia, Grigori começou a delinear. Não a verdade, isso eles não mereciam, mas um delírio tão absurdo que até os carrascos hesitaram. Falava de espiões alemães que nunca existiram, de missões inventadas, de códigos que só sua febre compreendia. Os investigadores anotavam tudo, satisfeitos, interpretando aquele desvario como uma confissão sincera. Mas a pior tortura não era física. Nikolai e Masha foram levados juntos. A estratégia era simples: fazê-los assistir à dor um do outro. Cada negativa de Nikolai era respondida com um golpe em Masha. Cada silêncio dela, com um soco em seu rosto. Não demorou para perceberem que o verdadeiro suplício não eram os ossos quebrados, mas a culpa. Assine, sussurrou o investigador ao 3º dia, deslizando a caneta sobre a mesa manchada de sangue. Assine, e ela sai ilesa. Nikolai olhou para Masha, cujos olhos já não conseguiam focar. Sua mão tremia quando pegou a caneta. Não era traição. Era o último ato de amor em um mundo onde o amor era crime. O julgamento durou 10 minutos. Uma farsa encenada por 3 figuras: o promotor, o representante da NKVD e o secretário do Comitê Regional. O veredito estava escrito antes mesmo de entrarem na sala. Natália Sergeyevna, fuzilamento por abrigar inimigos do povo ou em atividades contra-revolucionárias. Mikhail e Petróleo, 10 anos de Gulag. Mas então veio a correção. Mudança de pena. Todos, execução. Não deixariam testemunhas. Nem mesmo as crianças que um dia brincaram no quintal daquela casa. O fuzilamento foi marcado para 20 de outubro, uma segunda-feira gélida. O primeiro neve caía como cinza sobre a terra congelada. Natália, Mikhail e Petróleo foram arrastados para o pátio do departamento regional da NKVD. Já os esperavam Semyon, Grigori Pavlovich, Nikolai. Masha e sua mãe haviam sido enviadas para um campo de trabalho, sorte delas, 8 anos de escravidão em vez de uma bala. Natália abraçou os filhos pela última vez. Mikhail mal conseguia se sustentar, os ossos reduzidos a uma armação frágil depois das torturas. Petróleo, mesmo ferido, segurou o irmão, como se seu corpo pudesse absorver a dor do outro. Perdoem-me, meus meninos, sussurrou ela.
Por quê, mamãe? Respondeu Petróleo, com uma calma que não condizia com seus 16 anos. Por nos ensinar a sermos humanos? Um guarda jovem, um recém-recrutado de rosto pálido, ouviu aquelas palavras. Anos depois, ele as repetiria para seus filhos, sem entender direito porque nunca as esquecera. Os condenados foram alinhados contra a parede do antigo estábulo. Semyon pediu a última palavra, negaram. Grigori Pavlovich traçava equações no chão com o pé, fórmulas que ninguém mais decifraria. Nikolai olhava para o céu e sorria. Talvez pensasse em Masha. Talvez só se alegrasse que tudo aquilo estivesse terminando. O comando. Os tiros. Mas um corpo não caiu como os outros. Nikolai sobreviveu. A bala perfurou seu pulmão, mas não atingiu o coração. Ele desabou entre os cadáveres, imóvel, sangrando lentamente enquanto os carrascos se apressavam para escapar do frio. Os corpos foram jogados em uma vala comum nos arredores do vilarejo, cobertos por cal virgem. Mas naquela noite, Nikolai abriu os olhos. Arranhou-se para fora do monte de mortos, arrastou-se pela terra congelada até sair da cova. Como? Ninguém jamais soube ao certo. Talvez a juventude. Talvez a teimosia de um corpo que se recusava a render-se. Ou talvez, apenas talvez, o eco da voz de Masha lhe desse forças para respirar mais uma vez. Um lenhador o encontrou. Não o mesmo que um dia colhera petróleo, mas um velho eremita, um homem que falava mais com os animais do que com pessoas. Não fez perguntas. Não o denunciou. Tratou-o como um animal ferido, com ervas e silêncios. Por 3 meses, Nikolai oscilaram entre a vida e a morte naquela cabana perdida na floresta. Quando finalmente pôde andar, o lenhador lhe entregou os documentos de um filho morto há anos. Vá para o leste. E não olhe para trás. Nikolai obedeceu. Chegou ao Extremo Oriente sob uma identidade emprestada, trabalhou em construções, casou-se, teve filhos. Mas todas as noites, sem falhar, sonhava com a vala. Com Natalia Sergeyevna, que no último instante antes dos tiros olhou para ele e sorriu, como se dissesse, não tenha medo, filho. Tudo ficará bem. Em 1956, depois da denúncia do culto à personalidade, Nikolai voltou a Kamenka. O vilarejo era uma sombra do que fora. Os jovens haviam partido para as cidades, os velhos, morrido. A casa de Natalia estava abandonada, as janelas pregadas com tábuas. Ele a comprou por quase nada, reconstruiu-a com suas próprias mãos. No porão, onde por 4 anos se esconderam 4 almas desesperadas, montou uma capela não oficial. Colocou ícones comprados de um velho trapeiro. O lugar da fotografia de Natalia foi ocupado por uma imagem da Virgem Maria. Levou 2 anos para encontrar a vala comum. Perguntou a velhos, revirou arquivos recém-abertos. Quando a localizou, ergueu uma cruz. Primeiro de madeira, depois, quando enriqueceu com as obras, de granito. Sem datas. Sem sobrenomes. Apenas 5 nomes, Natalia Sergeyevna. Mikhail. Petróleo, Grigori. Semyon. E a inscrição, eles permaneceram humanos. Anna Petrovna saiu do Gulag em 1960. Masha, em 1962. Foram até Nikolai, viveram na mesma casa, casaram-se estranho, quase obsceno, que depois de tudo aquilo ainda houvesse espaço para amor. Tiveram 3 filhos. O primeiro chamaram Mikhail. O segundo, Petróleo. A filha, Natalia. As crianças cresceram sem saber a verdade. Só descobriram depois da morte dos pais, quando encontraram o diário de Anna Petrovna e os escritos de Nikolai. Nos anos 90, com a abertura dos arquivos da NKVD, os detalhes vieram à tona. Morozov, o investigador que conduziu o caso, fora fuzilado em 1938, vítima de sua própria máquina de terror. Kolya, o menino delator de cabelos ruivos, tornou-se um homem poderoso no MVD. Chegou a coronel, morreu em sua cama em 1985, rodeado de honras. Em seu funeral, discursaram sobre seu serviço inquebrantável à pátria. A casa na rua Pokrovskaya ainda está de pé. Hoje é um monumento às vítimas das repressões políticas, embora as placas oficiais contenham apenas meias verdades.
Guias turísticos narram versões edulcoradas da história, sobre as páginas trágicas do passado. Mas de vez em quando chegam visitantes que sabem. Descem ao porão, tocam as paredes úmidas, saem em silêncio. E no quintal, debaixo da velha macieira que Natália plantara no ano do nascimento de Mikhail, todas as primaveras desabrocham flores brancas. Dizem que as árvores guardam memória. Essa, em particular, sobreviveu a carrascos e vítimas, a neves e incêndios. E a cada ano, quando suas pétalas caem como lágrimas sobre a terra, parece sussurrar: houve pessoas que, no pior dos tempos, escolheram ser humanas. Não eram heróis de livros. Não tinham monumentos. Mas provaram que a humanidade não se mata com uma bala. Ela brota até através do concreto do esquecimento, como uma macieira através da terra gelada. Esta não é uma história sobre heroísmo. É sobre escolha. A cada dia, a cada hora naquele porão e naquela casa, 9 pessoas decidiram entre sobreviver a qualquer custo ou permanecer humanas. Apenas uma delas envelheceu. Mas a vitória não se mede em anos vividos. Eles venceram no instante em que Natália abriu a porta para 4 estranhos encharcados de chuva. O resto foi apenas o preço. E algumas coisas valem qualquer preço: a dignidade, a consciência, o direito de olhar nos olhos do algoz e não curvar a cabeça. Natália Sergeyevna pagou em pleno. Quando ficou diante do pelotão, não baixou o olhar. Porque sabia, havia vivido certo. Seus filhos também. E aqueles 4 no porão. Todos eles viveram certo. Eis a história. Não de um esconderijo, mas do último refúgio da humanidade. Não de uma salvadora de heróis, mas de uma mulher que acolheu os quebrados, os desesperados, os que o mundo já havia descartado. E do preço que se paga por recusar-se a ser menos do que humano em tempos desumanos. A macieira ainda floresce. E isso basta.